Bom dia a todos. Bom dia para mais um Entre Versos e Silêncios. Sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso espaço de reflexão, de contemplação, onde a partir das canções, a partir das poesias, a partir do vértice estético-artístico, a nossa alma pode respirar um pouquinho e nós podemos estar expandindo humildemente a psicanálise, né? Sobretudo a psicanálise do acolhimento, se desdobrando para a nossa prática clínica, mas também para as nossas experiências emocionais e afetivas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Hoje eu gostaria de pensar uns minutinhos aqui com vocês, fazendo um exercício de distinção entre conceitos, né? Assim como nós já fizemos aqui em alguns episódios, vocês podem estar percebendo, reconhecendo isso, né? Pensar a respeito da diferença que existe entre dois conceitos que no dia a dia costumam ser utilizados até como sinônimos, muitas vezes de maneira inadequada, e principalmente se a gente estiver pensando numa perspectiva semântica, né? Partindo da etimologia da palavra. Inclusive, esse é, como eu disse, um exercício que nós costumamos fazer com uma certa frequência aqui nas reflexões do GEPA, não é mesmo? Porque nós reconhecendo, né, a partir das experiências, nós entendemos que a utilização equivocada de certos conceitos, de certas palavras, acaba se tornando uma espécie de obstrução no desenvolvimento saudável da mente, né? E são várias palavras, vários conceitos que foram se distanciando da sua origem etimológica, que foram se afastando da experiência original que serviu de nomeação para este conceito. E isso vai gerando confusão, né? Muitas vezes vai gerando confusão, mas uma confusão que vai passando despercebida, pelo fato de muitas vezes ser utilizado no senso comum, né? Esses conceitos vão sendo banalizados, deturpados e vão sendo passados, né, de geração para geração. As pessoas vão aprendendo e internalizando certos conceitos de maneira inadequada e acaba que se faz necessário, em alguns momentos, voltar à origem para a gente poder estar repensando alguns conceitos, né? Pensando melhor alguns conceitos, pensando com um pouquinho mais de cuidado, porque ao pensarmos melhor, né, nós vamos reconhecendo muitas vezes que o uso de certas palavras inadequadas acabam por obstruir as experiências e ofuscar muita coisa, né? Então, hoje eu queria me propor a pensar aqui com vocês sobre a diferença que existe entre dois conceitos que eu trouxe aqui hoje, que seria coragem e ousadia, né? A diferença entre coragem e ousadia. Dois conceitos que muitas vezes são interpretados como sinônimos, né? Mas que na realidade me parecem carregar uma distinção que vai ficando muito evidente se nós olharmos para a experiência cotidiana. E para isso, eu gostaria de me utilizar de um livrinho que nos acompanha há algum tempo aqui nessa nossa travessia, né? O livrinho das pequenas poesias do meu querido amigo professor Renato Dias Martino. E nessa poesia que ele vai nos trazer aqui, ele vai nos convidar a pensar, né? A poesia se chama Ousadia ou Coragem. Eu vou ler aqui para a gente tomar como ponto de partida para a reflexão de hoje. Então, ousadia ou coragem? Ele vai dizer assim: o ato de coragem, que é o agir com o coração, não diz respeito simplesmente à ousadia da imprudência na ação. Veja bem, eu acho que eu vou até ler mais uma vez com a atenção que esses versos merecem, que a poesia é pequena, mas parece que ela abre diversos horizontes que podem ser vislumbrados com mais carinho quando reconhecidos com um pouco mais de atenção, né? Então, vamos permanecer humildemente aí, entre versos, silêncios, um golinho de café e vamos expandir no que for possível dentro desses minutos de reflexão que nós temos. Vamos ler mais uma vez, então. Ousadia ou coragem? O ato de coragem, que é o agir com o coração, veja bem,
O ato de coragem, que é o agir com o coração, não diz respeito simplesmente à ousadia da imprudência na ação. Veja bem, passando um avião aqui, mas percebam como ele nos convida a pensar, né? Como ele vai denominar ali na poesia o ato de coragem sendo equivalente a agir com o coração. Isso é muito interessante. E isso não é por acaso. Porque se nós pudermos aqui nos utilizar da etimologia da palavra coragem, ela vem do latim. Ela deriva do latim e é composta pelo radical cor, que vem de cordis, né? Cordis significa coração. E nós ainda temos o sufixo aticum, né? Formando ali cor aticum, que no latim esse sufixo era usado para formar substantivos abstratos, indicando a ideia de ação. E aí, na evolução para a língua portuguesa, essa terminação deu origem ao sufixo agem, né? Então, no latim, nós tínhamos a palavra coraticum, cor mais aticum. E no português, então, nós passamos a ter a palavra coragem, que seria cor mais agem, ou agire. Agire sendo ação e cor sendo igual a coração. Ou seja, coragem seria o ato de agir com o coração. E a ousadia, por outro lado, que também está aqui presente nesses versos, como sendo a imprudência na ação, também faz muito sentido se a gente puder resgatar a origem etimológica. Até porque a ousadia é uma tradução do latim que significa audácia, né? Ou audacia, sem o acento agudo no caso, né? E deriva do termo audere, que traz uma ideia de atrevimento, de se atrever, ou então de ousar fazer algo, né? Se a gente pega a palavra audácia no português, que seria também o termo do qual se origina essa palavra ousadia, então nós podemos até encontrar no dicionário, né, que a audácia é uma espécie de impulso que leva alguém a tomar certas ações arriscadas, sem se importar com o perigo, né? O sujeito age de maneira audaciosa, sem se intimidar, né? Age de maneira ousada, ou então de maneira inconsequente, sem reconhecer limites. E aqui também vale trazer uma aproximação importante, porque essa ideia de agir de forma inconsequente, sem reconhecer limites, vai se aproximar bastante daquilo que o Freud chamou a atenção como acting out, que seria atuação. Ou seja, agir sem pensar. Isso é o que o Freud chama de atuação. Acting out. Agir sem pensar. Descarregar uma tensão interna através da ação, né? Em vez de conseguir elaborar isso, digerir isso, né? Você não elabora, você não processa o que está acontecendo por dentro, mas você descarrega muitas vezes, né? Você vai lá e age sem pensar, você atua. Então, nesse sentido, a ousadia, quando se aproxima dessa ideia de imprudência, né? Muitas vezes ela vai funcionar como uma atuação, uma forma de se mover sem que o movimento tenha passado por uma elaboração interna, né? Sem que se faça necessário o exercício do pensamento. É um impulso que busca alívio imediato, né? E não necessariamente uma elaboração que nasce de um lugar mais profundo, mais genuíno. Então faz sentido, né? Vocês percebem, né? Faz sentido a gente pensar em audácia e ousadia serem sinônimos ali, né? Até ligado também a essa ideia de imprudência. Mas será que faz sentido pensar que isso daí, essas palavras são sinônimos de coragem? Tendo em vista que coragem seria agir com o coração? Então, será que é a mesma coisa, né? Será que a coragem está ligada à imprudência, à ousadia, né? À audácia? E o que seria agir com o coração? Vamos permanecer um pouquinho nessa ideia de agir com o coração. Embora o coração, muitas vezes, ele seja associado à emoção, enquanto a razão é associada ao intelecto, né?
Não me parece que agir com o coração aqui nessa perspectiva que eu estou tentando propor aqui seja simplesmente agir por impulso ou por uma emoção crua, né? Algo que não seja pensado, elaborado. Porque a emoção, né, quando a gente olha também com um pouco mais de cuidado, também tem a sua história interessante ali na origem da palavra, né? Se a gente for buscar a origem da palavra emoção, vem do latim ex mais motio, né? Seria um movimento para fora, né? E é algo que estava dentro e que se projeta ao mundo externo. E por outro lado, nós temos também o afeto, que vem de ad, né, o prefixo ad, que seria direcionar, né, direção, mais facere, ou seja, fazer em direção a alguma coisa, né? Então, essa emoção está ali, estaria buscando um afeto que possa lhe encontrar, algo que possa afetá-la, né? Quando essa emoção encontra um afeto verdadeiro, aí acontece aquilo que aqui no GEPA nós aprendemos a chamar de vínculo saudável, né? Essa emoção poderá ser pensada a partir desse encontro com o outro, né? Para pensar é necessário contar com o outro, mas contar com o outro estando estabelecido em um ambiente emocionalmente saudável para que o pensamento possa acontecer de fato, né? Então, quando o professor Renato fala em agir com o coração, não me parece aqui que ele está falando de uma emoção solta, sem mediação. Me parece que ele está falando de um coração que já foi afetado por um vínculo saudável, que conseguiu estabelecer um vínculo saudável, que já passou por algum movimento interno antes de se expressar para fora, né? Antes de descarregar ou de atuar. Um coração que não age apenas por essa descarga, mas que vai agir a partir de uma presença que já foi tocada, que já foi nutrida, que já formou algum tipo de vínculo consigo mesmo e com o outro, né? Até porque o vínculo que nós estabelecemos com o outro, né, vem da relação que nós estabelecemos consigo mesmo. Mas só é possível também estabelecer esse vínculo saudável com o outro se a gente tiver um modelo de vinculação saudável para podermos então nos vincular. Caso contrário, o outro nem existe, né? O outro é apenas uma mera alucinação. Então, nesse sentido, agir com o coração me parece ser exatamente o oposto ali da razão, né? Não é uma razão que se utiliza da intelectualização para dissimular o que está acontecendo por dentro, né? Até porque muitas vezes a razão ela serve justamente para evitar reconhecer a realidade tal como ela é. Serve para manter ilusões, ela vira uma dissimulação. Até porque a gente sabe que a maturação emocional ela não é sinônimo de inteligência. O sujeito que é inteligente não necessariamente ele é maduro emocionalmente. Pelo contrário, muitas vezes ele usa essa inteligência para dissimular, né? Então isso muitas vezes serve para manter ilusões que nos protegem de reconhecer o que realmente está acontecendo. E a coragem, como ato de agir com o coração, parece envolver justamente o oposto disso, né? Reconhecer a maneira como estamos funcionando, renunciar a algumas ilusões e estabelecer, na medida do que for possível, um acordo com a realidade, mesmo quando isso dói, né? Porque sempre dói estabelecer um acordo com a realidade, né? Isso implica abrir mão das ilusões, abrir mão de um funcionamento tóxico que a gente vinha sustentando, né? Então, agir com o coração não seria sinônimo de agir por impulso emocional, né? Mas seria agir a partir de um lugar que já foi afetado de verdade, que a partir de algum lugar que já se criou algum vínculo verdadeiro e genuíno e que justamente por ter se criado um vínculo a partir de um afeto, né, consegue reconhecer o que é real e o que é apenas uma ilusão. Reconhecer. E aí, a partir desse reconhecimento, o sujeito vai aprendendo a se respeitar
e se responsabilizando aos pouquinhos pelo que ele está sendo. Então, por hoje é isso, né? Eu acho que vale a pena a gente deixar esses conceitos entrarem em concórdia um com o outro ali, né? Conversarem um pouquinho entre si, para que nós possamos estar seguindo, reconhecendo da maneira que for possível e que a gente continue caminhando ali por esse território, né? Por enquanto, eu agradeço a companhia de vocês. Agradeço também ao professor Renato, mais uma vez, por nos propiciar mais uma possibilidade de expansão a partir das suas humildes poesias. Esse livrinho aqui que deveria ficar de cabeceira da cama, né? É algo extremamente convidativo. Hoje o que eu gostaria de pensar é isso. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês. E na semana que vem a gente volta com mais algum tema relevante que possa nos propiciar mais algumas expansões do pensamento. Um abraço caloroso e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, uma semana de paz. Até mais. Tchau, tchau. Antes de... Já estava me esquecendo aqui também, né? Fica o convite aqui para acessar o grupão do GEPA, no QR Code que está na tela. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer ali o grupão, um ambiente extremamente saudável, onde vários pensadores, né, vários integrantes ali do GEPA, da psicanálise do acolhimento, estão constantemente compartilhando materiais. E quem tiver interesse, quiser caminhar um pouquinho conosco, serão sempre muito bem-vindos. Os terminais seguem abertos. Por hoje é isso. Um abraço caloroso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.